Olá, tudo bem, meus amores? Sou Samara Silva, aluna do curso de licenciatura em computação. Estou no meu terceiro estágio supervisionado, né? Escolhi a turma de vocês, que é a turma do terceiro ano do ensino médio, que tem à frente o titular, o professor Antônio Carlos Meirelles de Lima Filho, né? Esse curso de licenciatura em computação eu faço no Polo de Esperantina, pela Universidade Federal do Piauí. E hoje, como estagiária, tá? Mais uma vez aqui com vocês, né? Me sinto super honrada por essa aceitação de vocês, alunos, tá? E hoje a gente vai dar continuidade, tá? As nossas aulas, né? E hoje eu preparei um slide super bacana para vocês, bem interessante, né? A aula de hoje está super massa, vocês vão amar, vão gostar. Tenho certeza que você já tem algum conhecimento, né, sobre alguma coisa em relação à democracia populista, que é o nosso tema hoje. Mas vocês hoje vão se aprofundar mais ainda sobre esse tema que faz parte do nosso Brasil. Então, nós que estudamos história, né? Digo nós porque a partir desse momento também estou estudando junto com vocês, eu amo história. E quando se fala a história do nosso Brasil, é interessante a gente dar mais aquela aprofundada para saber direitinho, tá bom? Hoje nós vamos também ver a questão dos nossos presidentes. Também uma coisa interessante, que hoje nesse slide a gente não vai ver ele todo, tá? Ele tá todo completinho, mas a gente não vai ver todo, tá? A gente vai ver só um pouco, para que não fique muito assunto para vocês, junto com as apostilas básicas que a gente já imprimiu para vocês, alguns textos complementares em PDF, alguns vídeos também curtos, tá? Então, para não acumular tanto, né? Devido também vocês têm outras disciplinas, né? Então, a gente não vai ver todo o slide hoje, eu dividi o slide em 3, tá bom? Mas vocês vão amar até onde a gente vai contar essa história para vocês. Vamos por esse passeio? Simbora! Pois bem, esse período da democracia populista é um período que vai de 1945 a 1964, né? Um período assim de duas ditaduras muito fortes. E também é interessante que a gente saiba qual a caracterização, né? O que caracteriza a democracia populista, né? Essa democracia populista, ela se caracteriza geralmente por regras bastante amplas pela disputa entre duas forças, tá? Nós vamos ver aqui no próximo slide, tá? Olha aí, tá? Essas duas forças aí, a gente tá vendo um quadro, né? Onde tem, de um lado, intervencionismo e o outro, liberalismo, né? Então, o que caracteriza, né, essa parte aí, né, justamente essas duas forças aí, ou esses dois projetos, né, de desenvolvimento no Brasil. Observamos que estamos vivendo, nesse período agora que estamos comentando com vocês sobre esse tempo, é um momento muito delicado, é um momento também de conflito, é um momento de Guerra Fria, né, que é assunto que a gente já comentou algumas coisas vagamente com vocês. Aqui nós vamos ver nesse confronto para onde vai o Brasil, né? Para onde o Brasil está se encaminhando, né? O Brasil ele vai se desenvolver depois de todo aquele processo de industrialização que Vargas, né, iniciou lá no Estado Novo. Os processos que estão em disputa é um projeto, na verdade, que vamos chamar de intervencionista vezes o projeto liberal. Tem um grupo chamado nacionalista que ele defende que o Estado deve controlar, ele deve intervir na economia, né? E ele deve também, desse modo, desenvolver o Brasil, né? Fazer com que a indústria cresça, fazer com que os índios, né, os índios do Brasil
domine todos os campos a partir dessa intervenção forte. Tem, por outro lado, que a gente está vendo aí, por outro lado, o grupo que é o liberal, né, que acha que não. É um grupo que acredita que o Brasil, para se desenvolver, ele precisa trazer de volta a tecnologia, né? E essa tecnologia ela vai promover um crescimento rápido, um crescimento acelerado. É isso que, na realidade, a disputa entre esses dois, né? Tem a ver muito assim com a questão do tempo, né? Tempo e modo, né? Os liberais, eles querem um crescimento rápido. Só recapitulando, né? Ele quer um crescimento acelerado, enquanto o outro grupo intervencionista quer que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentado. Diverge assim em relação a uma quantidade enorme de temas, né? Tudo que é tema, como por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo muito interessante para falar para vocês, para que vocês possam entender. Pronto, a reforma agrária. Enquanto o outro é contra a reforma agrária. Defende o direito de voto do analfabeto, né? O grupo nacionalista. Enquanto o grupo liberal é contra o voto do analfabeto. Tem uma postura, digamos, que é uma postura muito elitista. Pronto, elitista. Ainda que ambos digam que defendem a democracia. Nós vamos ver ainda que o grupo liberal, ele afirma que defende a democracia inúmeras vezes, né? Mas ele também, inúmeras vezes, vai dar uma série de golpes. Olha aí a hipocrisia, né? Nós vamos ver isso mais na frente, tá bom, né? Vamos ver também alguns governos da democracia populista, né? Esse governo que foram governos que fizeram muita história, né? A história do nosso Brasil. Então, nós vamos começar com qual governo? Né? Vamos ver agora qual governo. Olha aí. Olha que foto interessante. Né? Nós vamos começar com o governo do Dutra, que vai aí de 1945 a 1951. Agora, o que caracteriza ou o que caracterizou esse governo, professora? Bom, esse governo, ele trata do confronto da Guerra Fria. E nesse contexto de Guerra Fria, Dutra, para demonstrar, né, boa vontade com o governo, que é o governo norte-americano, ele rompe, olha aí, simplesmente a aliança com a União Soviética. Claro que ele rompendo com a União Soviética, automaticamente ele fecha o Partido Comunista Brasileiro, que eu creio, se eu não estiver enganada, de 1947. Nesse mesmo governo, nós vamos ter um plano econômico, que é o primeiro plano agora dessa era de Dutra, da democracia populista, que é o plano SALT. E nesse plano, Dutra diz que vai atacar com 4 metas, né? Quais são as metas que Dutra prioriza, defende, que tenta colocar, implantar, né, dentro desse plano SALT, né? São metas interessantes, né? Se a gente for ver, são metas bem interessantes, importantes para o nosso país. Que é o quê? A saúde, a alimentação, o que mais? O transporte, a energia. Essas são as 4 metas, né? E a partir disso, o país vai voltar a crescer. Isso se refletia latentemente na cabeça de Dutra. Porque o país vai voltar a crescer, professora, justamente no período de Dutra. Bom, interessante que a gente pense aí e comece também a ver que tinha acontecido um problema, né? O problema foi que Dutra, ao longo que assumiu seu governo, ele libera as importações.
Gente, liberando as importações, o que acontece? Né? Há um grande gasto, né? uma grande fuga muito grande de dólares no país. Um gasto grande das reservas de dólares que o Brasil ele tinha acumulado durante lá a Segunda Guerra Mundial. E ainda tem mais. Fora isso, a dívida externa brasileira. Lembra que teve um aluno que perguntou, professor, será que hoje a gente ainda paga a dívida externa? Pois é, olha aí, né? Vem daí um pouquinho essa história. Então, fora isso, ainda tinha essa dívida externa, né? Tinha aumentado durante esse governo. Aí, por isso que ele teve essa ideia do plano como uma tentativa de resolver os problemas econômicos que ele mesmo havia criado. Agora, é interessante também a gente não esquecer que esse governo, é importante lembrar que foi feito nesse governo a promulgada que é a nova Constituição. A nova Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira. A famosa Constituição brasileira. Que a gente recorre muitas vezes a ela. Né? A construção de 46. E Dutra termina seu governo, mesmo com tudo isso, triste, né? Um governo de modo absoluto melancólico. Né? E aí o que acontece? Como nós estamos falando dos presidentes, ele vai ser sucedido, né? Ele vai ser sucedido por quem? Olha aí a figura que vem, essa figura aqui é massa, gente. Esse governo aqui tem muito o que falar, tá? Nós vamos ficar só nele. Até hoje. Aliás, por hoje, né? Então, se der pra gente avançar um pouquinho, a gente avança, tá bom? Então, assim, ele é sucedido por Vargas, né? Vargas, aí que tem um período de 1951 a 1954, né? Vargas retorna, vocês lembram, né? Que ele saiu e agora retorna em 51 e vai de novo tentar arrumar a casa que ele havia entregado para quem? Qual que nós estávamos falando antes, anterior? Para Dutra, né? Ele vai tentar organizar, né? Essa casa, porque ele entregou para Dutra lá em 1945. Então, assim, é algo bem complexo nesse governo, né? Que a gente vai encontrar. A gente dá para perceber de cara. Então, vamos lá, muito bem. Vargas começa a governar em 1951. E deveria governar até 1955. Mas não é isso que vai acontecer. Professor, e por que ele não cumpriu com esse período? O que aconteceu com Vargas? Calma, nós vamos ver tudo direitinho um pouco mais na frente, né? Ele só governa até em 54. Ele foi eleito com o apoio do PTB e do PSP, que é um partido social progressista, né? Vocês devem acompanhar muito esse período de eleição, sai muito no período de campanha. Tinha um apoio liderado por figuras importantes. Né? Ele é eleito por esses dois partidos e no governo dele é que vai acontecer a disputa talvez mais violenta que eu digo entre esses projetos que a gente estava falando, né? Que são os projetos nacionalistas, né? E o projeto interventista. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui nesse período, né? O ponto-alvo deles, né, desses dois projetos, vai ser a criação da Petrobras, gente, tá? Petrobras. Creio que aí em anos anteriores, né, a gente ouviu muito falar da Petrobras em questão de coisas erradas, né? Aí no governo Lula, né? Pois é, essa Petrobras que foi criada em 1953, né? Com a criação da Petrobras,
o grupo nacionalista se reforça dentro do governo de Vargas, o que faz com que o grupo liberal, que está também participando do governo, que de alguma medida dava apoio, né, com certeza, para o governo. Então, o que ele faz? Se retira do governo e começa a fazer o quê? Uma oposição sistemática. Vocês sabem que sistemática, né? A posição sistemática é uma posição muito organizada. Nessa oposição vai se destacar a figura de Carlos Lacerda, figura muito importante na história também, né? E do jornal Tribuna da imprensa, né? Que era, olha aí, que era na realidade administrada por Carlos Lacerda. Vamos pra frente, tem mais. Vocês vão gostar, gente. Esse governo aqui tem muito o que falar, né? Depois de uma série de denúncias que Lacerda faz contra Vargas, na verdade tentando assim desmoralizá-lo, tanto ele como na pessoa como no governo, né? Quando eles fazem isso, eles mesmos é que acabam sendo desmoralizados. Os conservadores, né, se desmoralizam, na verdade, porque as denúncias que eles fazem contra Vargas acabam sendo denúncias que não têm fundamento, né? Acabam sendo denúncias infundadas. Quando se tem absoluta certeza que os nacionalistas estão com tudo nesse governo, acontece o incidente. Aí a história já começa a mudar um pouquinho, minha gente, tá? Acontece o incidente que é chamado incidente, vocês estão vendo bem no quadrinho, episódio da Rua de Tornilheiros, né? O atentado da Rua de Tornilheiro. O atentado contra Lacerda. Só que nesse atentado contra Lacerda, né? Dá errado. Lacerda não morre. Mas aí morre o major, que agora estou esquecida do nome do major, né, da aeronáutica. E a partir desse momento, olha aí, vai começar uma crise enorme no governo de Vargas. Essa crise ela vai culminar com o episódio do suicídio. Suicídio de quem? De Vargas. Durante todo o processo, olha aí, durante todo o processo que se está investigando, quem tentou matar Lacerda, como tentaram matar Lacerda, enfim, se tentavam também vincular o grupo lacerdista com o grupo da UDN. Tentava, junto com os militares, vincular, deixa eu tentar explicar para vocês melhor, a tentativa de assassinato do Lacerda a Vargas. Só que eles não conseguiram, né? Não conseguiram naquele momento e tentaram investigar e foram mais a fundo e demoraram muito tempo para conseguir, né? Mas eles conseguiram, né? Pelo menos eles conseguiram descobrir, de algum modo, estava envolvido nesse atentado de Lacerda o chefe de guarda de Vargas. Aí, desse modo, o grupo conservador, ele se reforça, né? Ele vai tentar golpear Vargas, né? Ele vai até o Palácio do Catete, ele leva para ele a carta de renúncia. O pessoal é esperto, minha gente, viu? O pessoal aí é esperto. Então, ele leva essa carta de renúncia, né? Aí, Vargas disse que vai ler, né? Vai ler com calma, né? Que vai ler essa carta de renúncia. E que naquele momento não daria essa resposta, mas que no dia seguinte ele daria a resposta dessa carta de renúncia.
Só que sendo naquela noite, naquela mesma noite que entregaram a carta, do dia 24 de agosto de 1954, Vargas se mata. Se mata com um tiro, né? Um tiro no coração. E aí lança então a tal carta testamento, onde ele esclarece os motivos de seu suicídio. Nessa carta ele também denuncia a UDN, né? As multinacionais, né? Desculpa, tem um probleminha aqui, viu? Os Estados Unidos, a Baixada Norte-Americana, lembra que a gente comentou um pouco sobre essa, né? A Baixada Norte-Americana pela manutenção de atraso do Brasil. A partir desse momento, o grupo conservador, gente, depois da morte de Vargas, ele perde força. Ele se retira, né? Ele cala, ele silencia, né? Na verdade, nesse momento há uma grande comoção da morte de Vargas. E assim mesmo é que vai acontecer depois que a situação se acalma, né? Mesmo assim, depois dessa situação, o vice dele assume, que é o Café Filho, que é outra figura também que fez parte da história da democracia populista. Aí Café Filho, ele fica aí de 1954 a 1955. É isso, né? 55. Café Filho é um governo que é muito influenciado, né, pela UDN. É um governo onde a UDN praticamente é que mandava. Na verdade, esse governo, né, de Café Filho foi um governo assim, também muito turbulento, né? Porque praticamente era a UDN que mandava, né? Café Filho, em seu governo, vai acontecer também no seu governo a sucessão, né, presidencial. As eleições, né, vai ocorrer nesse período também. O candidato nesse período, quem vence, é o nosso famoso JK, a gente conhece. E o vice do JK é o Jango, né? A UDN, ela não aprova. Quando acontece isso, a UDN ela não aprova esse resultado. A UDN tenta, de uma certa forma, tentar intervir isso aí, impugnar, né? A UDN perde também, talvez seja esse desespero dela, mais uma vez nas eleições. E a UDN começa a mapear, começa a tramar, ameaça um golpe, né? No primeiro momento, ela tenta impugnar, né, a eleição. Ela afirma que JK não conseguiu, eles tinham uma porcentagem, né, que era 50+1 dos votos, né? Então, em cima disso aí, eles se apoiaram para impugnar a eleição, né? O resultado, na verdade. Mas, naquela época, a Constituição dizia que apenas aquele que tivesse a maioria simples estava eleito, né? E aí a UDN não se contenta, não se conforma com isso e, de uma certa forma, ela vai tentar, de um jeito ou do outro, dar o famoso golpe. Eu acho que o Brasil só vive de golpe mesmo, né? Mas, enfim, né, para tentar um golpe, o que aconteceu? Né? O que foi preciso para que acontecesse? Né? O Café Filho, o que ele faz? Ele licencia a República.
e passa o governo para quem? Para Carlos Luiz. Olha aí, governo de Carlos Luiz. É aí onde vai acontecer o golpe, viu? Então, Carlos Luiz que também é muito ligado ao DN, né? Carlos Luiz é que vai orquestrar, né? O mediador que vai à frente, o que, de uma certa forma, é que vai dar o ponto final nesse golpe, né? Na verdade, concretizar esse golpe. Só que esse golpe, como ele estava tão firme que ia acontecer, que ia se realizar, esse golpe ele fracassa. Porque ele é descoberto, né? E o Marechal Lott, que era o ministro da época da guerra, né, do governo de Vargas, né, era o ministro também de Café Filho, era um militar, né, legalista, né, um militar de lei, que achava que a Constituição ela deveria ser respeitada, ela deveria ser seguida a risco. E Marechal se antecipa. E ele é que dá o golpe, né? Um golpe, na verdade, chamado, segundo especialistas de história, um golpe chamado preventivo. O que ele faz, né? Ele destitui Carlos Luiz, destitui o Café Filho e coloca no poder, olha aí quem ele coloca no poder, Nereu Ramos, né? De 1955 a 1956, né? Presidente do Senado ele era. Nereu Ramos assume em 55, né? E aí, Irineu dá posse a quem? Então, a JK. Né? Ele dá posse, então, a JK, que é o seu sucessor, né? Que é o sucessor. E aí, JK, olha aí o cara, o famoso Juscelino Kubitschek, né? Então, o JK, ele assume aí de 1956 a 1961. Dá para vocês verem, né, gente? Tá um pouquinho, eu deixei mesmo branco, mas dá para perceber, tá acima da foto, né? Esse foi o período do governo de JK, né? E aí, JK, durante sua campanha, teve um slogan onde ele dizia que vai desenvolver o Brasil. Creio que você já deve ter ouvido muito isso, né? Desenvolver o Brasil em seus 5 anos de mandato, né? O que o Brasil levava em 50 anos, JK dizia que ia desenvolver esses 50 anos em 5 anos, né? Esse, na verdade, era o lema, né, do governo JK, né? Esse tema da campanha, né? Esse tema da campanha nessa época se materializa no plano de metas, né? Planos de metas 50 anos em 5. E era um plano econômico, né, que JK tentou realizar, né? Era um plano econômico, né, onde o governo tem 5 metas para acatar, né? Que as metas também de JK eram as metas boas, né? As metas caprichadas, metas importantes também para todo o Brasil, né? Essas 5 metas compreendia transporte, né? Indústria de base, também a questão da alimentação, olha aí, né? Seguindo o que o outro também pensou, e energia, e ele acrescentou a educação, gente, que a educação é fundamental, né? A educação é fundamental. Mas sobre a questão da criação da SUDENE, as ligas camponesas, que foram uma dor de cabeça nessa época, nesse governo, a construção de Brasília, gente, que é fundamental. Então, assim, hoje a gente vai ficar só até aqui, tá bom?
Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando sobre essa questão de tudo isso que a gente falou sobre a questão da SUDEM, ligação aos camponeses, a construção de Brasília, né? Aí nós vamos, depois desse governo de Juscelino Kubitschek, né? Nós vamos passar aí para... eu vou até apresentar para vocês logo, né? Bem que a questão desse governo que durou apenas 7 meses, né? Que começou em 1961 e ficou, né, só mesmo em 61. Nós temos também a questão bem aí que esse governo aqui, gente, tem muito, é complexo demais para se entender, né? Então a gente vai deixar para falar um pouquinho sobre ele na próxima aula. A gente vai estar dividindo ele aqui mais em 2 aulas, tá bom? Então a gente fica bem aqui no governo de JK, que é de 1956 a 1961, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Tentei explicar da melhor forma, com palavras bem popular, para que vocês possam entender. E dizendo para vocês, né, sempre acompanhar no WhatsApp, que é o nosso meio mais viável, mais acessível que a gente tem para conversar. Nos dias previstos, a gente está lá, eu, o professor titular da turma, tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Os materiais de apoio também, não esqueço de estar sempre dando uma olhada. Tem as atividades digitadas impressas que estão na escola, né? Que vocês devem pegar, responder e trazer no dia marcado, tá bom? Até agora eu tô gostando muito de trabalhar com a turma, tá, pessoal? Então, assim, muito obrigado, tá? Pelo esse tempo que vocês estiveram com a gente. Não dá pra gente falar tudo, porque é muito intenso, assim, em termos de conteúdo. Então, quero, assim, que fique muito bem gravado na mentezinha de vocês sobre essa questão da democracia populista, que eu amo, eu adoro. Eu tenho certeza que vocês também estão gostando, tá? A gente fazer esse passeio pela história do nosso país, aí de 1956, aliás, de 1945 a 1954, é gostoso demais, tá bom? Então, tchau e até a próxima, tá bom, pessoal? Conto com vocês.